Capítulo 3. A Guerra dos Fantasmas. O tom é de tensão, táticas de guerrilha e o horror psicológico da guerra assimétrica. A primeira semana foi um pesadelo para os homens de Varga. Eles esperavam uma batalha. Eles marcharam em formação, escudos erguidos, tambores batendo. Eles encontraram nada. A estrada costeira é estreita, ladeada por pântanos de sal de um lado e penhascos rochosos do outro. É um pesadelo logístico. Nós atacamos a retaguarda primeiro. Torg e seus mineiros conheciam os túneis antigos que passavam por baixo da estrada. Quando a coluna de suprimentos passou, o chão cedeu. Não por acaso. Armadilhas. 3 carroças de comida caíram em buracos cheios de estacas afiadas. Quando os soldados correram para ver, nós atiramos. Não com arcos de guerra, mas com fundas. Pedras de chumbos, zunindo como vespas furiosas. Elas amassavam elmos, quebravam dentes. E então, antes que os besteiros de Vargan pudessem mirar, nós desaparecemos. Voltamos para os buracos, para os túneis, para o silêncio. Vargan ficou furioso. Ele mandou seus batedores para os pântanos. Isso foi um erro. Os pântanos de sal são traiçoeiros. A crosta parece sólida, mas por baixo é lama movediça. Aki e os pescadores conheciam os caminhos seguros. Os soldados de Varga, com suas botas pesadas e cotas de malha, não. Encontramos os corpos dias depois. Homens afogados em 30 centímetros de lama, puxados para baixo pelo peso de sua própria proteção. A guerra psicológica começou. À noite, nós não deixávamos eles dormirem. Elara e os mais jovens se esgueiravam até perto do acampamento e sopravam berrantes feitos de conchas. Sons estranhos, uivantes, que ecoavam nas rochas. Os soldados, nervosos, acordavam assustados. Eles viam sombras. Eles atiravam no escuro, desperdiçando flechas. E a sede? Ah, a sede. Nós havíamos jogado sal em todos os poços doces ao longo da rota. Eles tinham que trazer água da retaguarda, ou ferver a água do mar, o que gastava lenha e tempo. Homens com sede tomam decisões ruins. Homens com sede ficam lentos. No 10º dia, consegui ver Vargan de perto. Eu estava escondido em uma crista rochosa, camuflado com capas cinzentas cobertas de pó de sal. Ele estava lá embaixo, a 300 metros, montado em seu cavalo gigante. Ele havia tirado o elmo. Ele tinha um rosto quadrado, brutal, com cicatrizes de queimadura. Ele estava gritando com seus capitães. Eu vi ele golpear um de seus próprios homens com a manopla de ferro, derrubando. Ele estava frustrado. O martelo queria bater num prego, mas só encontrava fumaça. Ele está cometendo erros, eu sussurrei para Torg. Ele está dividindo suas forças. Ele está mandando patrulhas menores para tentar nos cercar. Isso é bom, não é? Torg perguntou. É perigoso, eu disse. Patrulhas menores são mais fáceis de matar. Mas se formos pegos. Naquela tarde, uma patrulha de 20 homens se aproximou da entrada da Caverna das Lágrimas, um dos nossos principais esconderijos. Eles tinham cães. Cães de caça. Eles vão nos farejar, disse Elara, aterrorizada. Temos mulheres e feridos lá dentro. Eu não tinha escolha. Tivemos que lutar. Não foi uma emboscada limpa. Foi uma briga de faca na lama. Nós saímos das rochas. Eu tinha meu gancho e uma espada curta que peguei de um guarda-morto. Torg tinha sua marreta de quebrar pedra. Os cães foram os primeiros. Flechas e pedras. Mas os soldados eram veteranos. Eles formaram uma parede de escudos instantaneamente. Tartaruga, gritou o sargento deles. Segurem. Enviem o sinal. Um deles soprou uma trombeta. O som cortou o ar. Vargan ouviria. A cavalaria viria. Temos que quebrá-los agora, eu gritei. Torg rugiu e avançou. Ele não tentou achar uma brecha nos escudos. Ele bateu no escudo do centro com sua marreta de 10 quilos. O som foi como um trovão. O escudo amassou, o braço do homem atrás dele quebrou. A parede se abriu. Nós entramos. Não houve honra. Eu usei o gancho para puxar as pernas deles. Cortei gargantas enquanto eles caíam. Meus homens jogavam areia e sal nos olhos deles, cegando-os através das viseiras.
Matamos todos os 20. Mas perdemos 6 dos nossos. E podíamos ouvir o trovão dos cascos se aproximando. A força principal de Varga. Recuar, eu ordenei. Para dentro da caverna. Bloqueiem a entrada. Nós corremos. Rolamos pedras grandes para fechar a boca da caverna, deixando apenas frestas para atirar. Vargan chegou minutos depois. Centenas de cavaleiros. Ele viu os corpos de seus homens. Ele viu a entrada bloqueada. Ele não tentou invadir. Ele sabia que seria um suicídio entrar em um buraco escuro contra mineiros. Ele sorriu. Eu vi pelos buracos nas pedras. Tragam a lenha, ele ordenou, sua voz calma e terrível. Tragam o óleo. Se os ratos não querem sair, vamos defumá-los. Meu sangue gelou. Ele ia nos sufocar. Havia 50 pessoas na caverna. Minha esposa estava lá. Meu filho pequeno estava lá. A guerra dos fantasmas tinha acabado. Agora, era apenas um massacre. E nós estávamos presos na tumba. Capítulo 4. O preço do sal. O tom é de desespero, sacrifício moral e uma reviravolta cruel. A fumaça começou a entrar. Primeiro cinza, fina, cheirando a pinho e alcatrão. Depois, preta, densa e sufocante. Lá dentro da caverna das lágrimas, o pânico começou. As crianças tossiam. Os olhos ardiam. Não havia outra saída. Era uma caverna sem saída, usada para armazenar sal seco. Torque tentou empurrar as pedras da entrada, mas o calor do fogo lá fora era insuportável. As rochas estavam fervendo. Cormac, minha esposa, Lyra, segurou meu braço. Ela estava com um pano molhado sobre o rosto do nosso filho. Joren, faça alguma coisa. Eu olhei para eles. Olhei para meus homens. Eles confiavam em mim. Eu os levei a essa rebelião. E agora eu os tinha levado para o forno. Eu tinha que fazer uma escolha. Uma escolha que um herói de canção nunca faria, mas que um Lorde do Sal tinha que fazer. Havia uma fenda no fundo da caverna. Muito estreita para um homem passar. Mas levava a um veio de água subterrâneo que saía no mar. A fumaça estava subindo. O ar perto do chão ainda era respirável. Escutem, eu gritei, tossindo. Nós não podemos todos sair. Se abrirmos a entrada, eles nos matam. Se ficarmos, morremos sufocados. Eu olhei para Torque. Temos pólvora de mineração. Barris dela. Aqui no fundo. Torg entendeu. Seus olhos se arregalaram. Você quer explodir a parede? Não a parede da frente, eu disse. O teto. Se explodirmos o teto perto da entrada, o desmoronamento vai abafar o fogo. Vai selar a caverna completamente, mas vai parar a fumaça. Mas ficaremos presos, disse Elara. Enterrados vivos. Temos água, eu disse, apontando para a fenda. Temos sal. Temos ar se a fumaça parar. Podemos cavar para sair pelos fundos, pelo veio de água. Levará dias. Talvez semanas. E Varga? Perguntou Aki. Ele vai achar que morremos. Exatamente, eu disse. Mas alguém tem que acender o pavio. Alguém tem que ir até lá perto da entrada, onde o fogo está, colocar os barris e detonar. E essa pessoa não vai voltar para o fundo da caverna a tempo. Silêncio. Apenas o som da tosse e do fogo estalando lá fora. Eu vou, disse Elara. A garota de 14 anos. Não, disse Torque. Você é leve. Precisamos de você para rastejar pela fenda de água e pedir ajuda se ficarmos presos. Torg olhou para mim. Eu sou o capataz. Eu conheço a pólvora. Se colocar demais, o teto cai em cima de nós todos. Se colocar de menos, o fogo continua. Tem que ser exato. Ele pegou um barril. Torg, eu comecei. Cuide da minha família, Cormac, ele disse. E faça aquele bastardo de ferro pagar. Ele não esperou por despedidas. Ele correu para a fumaça, arrastando o barril. Nós recuamos para o fundo da caverna, nos encolhendo no chão, cobrindo as cabeças. O tempo parou. 1 segundo. 10 segundos. E então, o mundo tremeu. A explosão foi ensurdecedora. A pressão do ar bateu em nossos ouvidos.
Poeira e pedras caíram do teto. Mas então, silêncio. A fumaça parou de entrar. O ar começou a limpar, lentamente. Torg havia derrubado a entrada, selando o fogo lá fora. Ele estava morto. E nós estávamos enterrados na escuridão total. Passamos 3 dias no escuro, cavando, com as mãos, com pedaços de pedra, seguindo a corrente de ar frio da fenda de água. Bebemos água salobra que gotejava das paredes. Comemos sal puro para enganar a fome, o que só dava mais sede. Joren, meu filho, chorava no escuro até não ter mais voz. No 4º dia, Elara, que estava na frente, gritou: luz! Luz! Nós quebramos a última parede de sedimentos. Saímos em uma enseada escondida, a quilômetros de distância. O ar fresco nunca teve um gosto tão doce. Mas quando olhamos para a terra, vimos a fumaça. Vargan, achando que tínhamos morrido na caverna, declarou vitória. Mas ele não foi embora. Ele estava punindo a terra. Ele estava salgando os campos. Vimos carroças espalhando sal grosso nas poucas terras aráveis que tínhamos. Isso mataria o solo por gerações. Nada cresceria ali. Era a morte lenta de todo o nosso povo. E, pior, ele havia capturado os que não estavam na caverna. Ele havia montado um cadafalso na praia principal. Havia 20 pessoas lá. E entre elas, o irmão de Torg. Eu olhei para aquilo. Torg se sacrificou para nos salvar. E agora Vargan ia executar a família dele e destruir nosso futuro. A raiva que eu senti no dia da coleta era uma faísca. O que eu senti agora era um incêndio florestal. Ele acha que venceu, eu disse, limpando a sujeira do rosto. Ele acha que os fantasmas estão mortos. Eu me virei para os sobreviventes. Havia apenas 40 de nós capazes de lutar. Magros, fracos, armados com pedras. Nós não podemos vencê-lo em uma luta, disse Aki, desesperado. Ele tem um exército. Não precisamos vencer o exército, eu disse. Só precisamos matar o martelo. Eu olhei para a praia onde o cadafalso estava. Era a praia da Maré da Lua. Uma planície de areia vasta e plana. Vocês sabem que dia é hoje? Perguntei. Aki olhou para a lua pálida no céu diurno. Lua cheia. Maré de rei. Sim, eu disse. A maré mais alta e mais rápida do ano. A água sobe mais rápido do que um cavalo pode galopar. Um plano se formou. Um plano suicida. Vargan quer um show, eu disse. Ele vai querer executar os prisioneiros na frente de todos. Vamos dar a ele um alvo. Eu vou me entregar. Cormac, não! Gritou Lyra. Eu vou me entregar na Praia da Maré. Vou desafiá-lo. Ele é orgulhoso. Ele vai vir com sua guarda de elite para me pegar. Ele vai querer me esmagar pessoalmente. E então? Perguntou Elara. Então, eu disse, nós vamos ver se o ferro flutua.